Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor, aqui é o professor Sérgio. A partir de hoje daremos início a mais um novo conteúdo sobre teológico. E, na ocasião, nós estudaremos os profetas menores. Nós terminamos o estudo sobre os profetas maiores e a partir de hoje, em 5 aulas, estudaremos aí sobre os profetas menores. A aula de hoje é um panorama sobre esses profetas. Então, quem são, o que eles fizeram e acima de tudo, podemos falar também que trata-se de uma prévia sobre sobre o profeta Oséias, né? Então, quando nós falamos dos profetas menores, nós estamos falando dos profetas Oséias, Joel, Amós, Abadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Eles são menores não porque eles são menos importantes do que Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, mas é por conta do período do seu ministério, quanto dura o seu ministério, e também o tamanho da sua obra literária. Só para vocês terem uma ideia, somando os capítulos dos 12 profetas menores, dão cerca de 67 capítulos, ok? E 1050 versículos. Quando nós vamos para o livro só de Isaías, nós temos 66 capítulos e temos 1292 versículos. Então, eles são menores ou maiores pela sua obra literária, ou pelo tempo que durou o seu ministério. No caso de Oséias, ele tem uma literatura menor do que Isaías, Jeremias, só que ele tem o que nós falamos de uma literatura, de um ministério muito longo. O profeta Oséias ele teve cerca de 60 anos de ministério. Quando também falamos acerca dos profetas menores, vamos entender quanto à classificação deles, né? O que eles, vamos dizer assim, quem são, em que tempo profetizaram. Então vamos lá. Quando nós vamos para os profetas pré-exílio, nós temos Joel, Jonas, Amós, Oséias, Miqueias, Sofonias, Naum e Abacuque. O profeta do exílio, alguns colocam como Obadias. E nós temos os profetas pós-exílio, que foram Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, essa é o panorama geral desses profetas menores, dos 12 profetas menores. Vamos falar aqui um pouquinho de Oséias, né? E eu sempre falo com meus alunos que uma metodologia interessante para vocês estudarem o livro seria eu responder 6 perguntas. O que, quem, quando, por quê, a quem e onde. Respondendo essas perguntas, você terá um panorama é, interessante do livro e essas perguntas elas norteiam para que você consiga se encontrar dentro do tempo e espaço do livro ou da profecia que você quer estudar. Então, o que é o livro do profeta Oséias? Em primeiro lugar, Oséias ele aparece entre os primeiros, entre o primeiro lugar entre os livros menores, dos profetas menores. Tem uma questão sobre o livro do profeta Oséias que é o seguinte: alguns estudiosos acreditam que o livro seja o conjunto de duas produções literárias distintas. A primeira parte seria as parábolas, que seria dos capítulo 1 ao capítulo 3, e a segunda parte seriam as profecias, que seria do capítulo 4 ao capítulo 14. Daqui a pouco nós falaremos um pouquinho mais sobre isso. A obra de Oséias contém 15 poemas proféticos. Sua linguagem, a linguagem que o livro de Oséias foi escrito, indica
O profeta possui uma educação bem aprimorada. O estilo direto, breve e dotado de solenidade forma um palco ideal para os temas abordados nas suas profecias, que são quais? Os pecados de Israel, o chamado ao arrependimento, os juízos iminentes, a ruína da casa do rei Jeú, apelo ao abandono da idolatria e o amor de Deus ilustrado na vida pessoal do profeta Oséias. Então, respondemos a primeira pergunta: o que é esse livro? A quem foi dirigido? Ou melhor, quem foi o profeta Oséias? Sabemos muito pouco sobre as origens do profeta Oséias. E sabemos, além do que consta no livro, muitas coisas, muito pouco. Seu nome pode significar tanto libertador como salvador. Não é mencionada a sua genealogia, além do nome do seu pai, Beeri, e por conta disso, alguns supõem ou indicam que o pai dele fosse um profeta, porque alguns entendem que quando o pai de um profeta é citado no livro, provavelmente esse pai também fosse um profeta ou alguém importante dentro da sociedade. Só que isso não tem prova alguma, tá bom? Não temos nenhuma prova em relação a isso. Um grupo assegura que Oséias pertencia à tribo de Isacar. Também isso não tem consenso entre os estudiosos e não temos nenhuma prova. Quanto à vida pessoal do profeta, há divergências entre os estudiosos. Por quê? Aqueles que defendem que o livro é uma produção em duas partes, parábola e profecias, eles vão dizer o seguinte, que do capítulo 1 ao 3 são parábolas. O casamento de Oséias não foi um casamento real, é apenas uma parábola, uma visão, um sonho que ele teve. Já aquela parte que defende um livro único, ou seja, uma literalidade tanto do casamento de Oséias quanto a veracidade das suas profecias, eles vão defender o seguinte, que Oséias de fato casa-se com uma meretriz, entendeu? E não como tem uma linha que ela tenta ficar no meio termo. Ela não diz que foi parábola, mas também ela não defende que seja uma meretriz. O que ela defende? Que houve uma tragédia doméstica, tipo uma infidelidade por parte de Gomer, ou da esposa de Oséias, após o casamento. Um pequeno grupo, como já falei, entende que trata-se de alegoria para demonstrar o amor incondicional de Deus. Já a maioria dos comentaristas, eles entendem que a história de Oséias é uma história real, não é uma história apenas alegórica ou uma parábola, ou que houve uma infidelidade ali após o casamento, não. O jeito que está ali nas escrituras é o que acontece. Quando foi escrito? Oséias, ele é contemporâneo de Isaías, Miqueias e Amós. Então, ele parece ter começado o seu ofício profético nos últimos anos de Jeroboão II, em Israel. Esse rei foi contemporâneo, em parte, de Uzias em Judá. E ele conclui o seu ministério no começo do reinado de Ezequias, mais ou menos ali em 722 a.C., quando o reino do norte, reino no qual Oséias profetiza, é destruído. Então nós temos aí o total de 60 anos de ministério, começando em 784 até 722 a.C. E por que foi escrito? Por volta do ano 750 a.C., os reinos de Judá e Israel, que eram caracterizados pela sua grande prosperidade, começam a dar sinais de desintegração, cedendo lugar a levantes internos e às ameaças de invasão por parte da Assíria.
Então, a mensagem de Oséias procura chamar o povo ao arrependimento e a voltar-se para Deus. Era o único meio de salvação para fugir ao cativeiro que estava sendo desenhado no horizonte. A semelhança de Amós, Oséias também apresenta um Deus justo e severo, mas grandemente misericordioso e cheio de amor para com seu povo, ou com seu povo. Na nossa mente é muito difícil conciliar justiça e amor. Na nossa mente, justiça é justiça, amor é amor. Ambos não andam juntos. Mas nós estamos falando de Deus, que é justo e que é amor. Então, isso para Deus não tem nenhum problema. Ele é o Deus que fala para o povo que o cativeiro está próximo. Se o povo não se arrepender, pode acontecer alguma coisa ruim. Mas ele é o Deus também que chama o povo ao arrependimento. Por quê? Porque ele ama o povo. E a história de Oséias é a nossa história também. Nós fomos chamados do pecado para uma vida pura diante do Senhor, mas, vez ou outra, infelizmente, visitamos ou revisitamos os nossos pecados. E aí o Senhor, de forma muito justa, ele nos orienta, mas sempre nos chamando ao arrependimento. E aí, respondendo à penúltima pergunta, a quem o livro do profeta Oséias foi escrito? A mensagem de Oséias parece ter sido destinada basicamente aos reinos do norte, embora o seu livro apresente aplicações universais. Uma coisa interessante é que no seu livro temos a menção dos nomes de reis tanto do norte quanto do sul, indicando o seguinte, que a mensagem profética de Oséias, ela é uma advertência para o povo de Deus. E a última pergunta que devemos responder ainda dentro desse panorama é: Oséias iniciou onde? Então ele inicia sua mensagem a partir do reino do norte. Não sabemos especificamente o lugar, por conta da escassez de informação a esse respeito, mas podemos determinar que ele começa a partir de alguma região do reino do norte. Feito esse panorama, eu quero trazer aqui alguns pontos interessantes sobre os capítulos 1, 2, 3, 4 e 5 e o 7, até o 7. No capítulo 1, é-nos apresentado aqui aqueles personagens do livro. Então temos a esposa adúltera, né, ou a meretriz, que é Gomer. Gomer, ele tem uma coisa muito interessante, e alguns comentaristas colocam o seguinte, que além de ser o nome da esposa do profeta, também foi o nome de um dos filhos de Javé, denotando uma origem não semítica da esposa de Oséias. Isso alguns comentaristas colocam, né? Outros identificam Gomer possivelmente como uma das nações confederadas de Gog na batalha contra o povo de Deus, descrita lá em Ezequiel 38:6. Se isso for verdade, nós temos aí uma outra questão acerca desse peso profético que Oséias tem que sentir em sua pele, e que nos traz uma dimensão do amor de Deus, que é o quê? O amor por um povo que não era seu, mas um povo estranho. Então, nós, enquanto igreja, nós éramos gentios, filhos da ira. Mas um dia o grande Deus Todo-Poderoso nos amou e, por misericórdia, ele nos resgatou da nossa maneira vil de viver. O profeta ele tem 3 filhos com essa mulher. O nome desse primeiro filho é Jerizel. O nome desse primeiro filho, Jerizel, ou do primogênito do profeta, denominava uma grande planície situada no coração do Reino do Norte, que era a glória da Palestina em função de sua beleza e riqueza. Também, esse Jerizel era o nome de uma
cidade que se localizava no lado oriental da planície, onde Acabe e Jezabel cometeram abomináveis assassinatos. Assim, o filho mais velho de Oséias é chamado Jereziel para reivindicar o sangue ali derramado, que estava clamando por vingança. Isso está no versículo 4 do capítulo 1. O sangue derramado por Acabe e Jezabel, tanto nos assassinatos de Nabote e sua família, quanto no massacre dos profetas do Senhor. Também esse nome inclui as revoltantes crueldades de Jeú, com o extermínio da família de Acabe. Aí você pode falar, mas não foi Deus que falou? Sim. Jeú, ele havia concordado com o propósito de Deus, só que a intenção dessa obediência seria qual? Jeú, ele obedece, não porque o Senhor prometeu e porque o Senhor pediu. Mas no texto fica muito implícito, e na história de Jeú como rei, que ele cumpre essas ordens de Deus por supor que sua obediência o ajudaria em seus propósitos políticos. Então, Deus também promete um juízo para a casa de Jeú. E aqui nos traz uma grande lição, né? Não basta apenas obedecer. Ao Senhor conta muito também a intenção. Por quê? E o Senhor conhece a intenção do coração de cada um dos seus filhos. O segundo filho é, do, na verdade é uma filha de Oséias e Gomer, é Loruama, que significa desfavorecida. O que o Senhor quer trazer por meio dessa segunda filha de Oséias ao povo? Uma mensagem triste para a nação que é o quê? Que o povo teria ou passaria a deixar de ter o favor de Deus. Ser desfavorecido por Deus é uma situação pior do que ser espalhado por Ele. E o povo seria desfavorecido pelo Senhor. O terceiro filho é Lo-Ami, que é o nome desse filho significa não é meu povo. Então, o povo, ele perde o favor e o Senhor diz também que aquele povo não é mais dele. Por quê? Porque o Senhor havia rejeitado aquela nação. Mas uma coisa que é sensacional e marcante no livro do profeta Oséias, que apesar desse tom de, de juízo, sempre no final há uma mensagem de chamando o povo ao arrependimento e prometendo uma restauração. É o que os versículos 10, 11 e depois do capítulo 2 vai nos falar. Vai nos falar. Vai chamar o povo ao arrependimento. Mas vamos lá. O capítulo 2, a tônica deles, nesse capítulo 2, é o seguinte. O povo, eles são chamados, no versículo 8 vai ter uma questão que diz o seguinte, que o povo usa as coisas que eram para o culto ao Senhor, as bênçãos recebidas do Senhor, como uma forma de engrandecer e exaltar Baal. Ou seja, o povo tinha Deus na mesma categoria, ou no caso aqui até abaixo de Baal. E a lição que nós trazemos desse livro do profeta Oséias para nós é o seguinte, que nós não podemos ter Deus como nosso ídolo. Deus não é um ídolo. Deus, ele é um ser pessoal, e ele é um ser que, segundo a sua boa vontade e misericórdia, quer se relacionar conosco de forma pessoal. Então, embora Oséias estivesse se referindo à sua família até então, a terceira pessoa do plural aqui é uma classe de referência a Israel.
Versículo 8 vai dizer: eles usaram em favor de Baal. Ou seja, o povo recebe tudo de Deus, mas direciona a sua gratidão, o seu louvor a Baal, sendo a origem da bênção recebida. Então, é muito triste a situação que o povo está vivendo. Só que aí, o povo, eles, Deus ilustra isso para o profeta, mostrando o seguinte: olha, eu amei esse povo, eu abençoei esse povo, tirei eles da terra do Egito, mas eles voltaram lá para os seus ídolos. No capítulo 3 nós temos uma história muito interessante. Eu coloco história e não história, porque uma história é fato, é real. A esposa de Oséias retorna à sua vida de meretriz, e Oséias ele vai e resgata essa mulher novamente. O que isso nos mostra? Que mesmo Israel tendo se distanciado do Senhor, Deus estava disposto a resgatá-los como faria outra vez, né? Inclusive o Senhor fala que depois daquela situação toda, o povo voltaria a buscá-lo. Então o plano de Deus sempre foi a restauração do povo. Agora, dos capítulos 4 aos capítulos 7, nós temos aí uma advertência do Senhor contra os líderes de Israel, os sacerdotes, os profetas também, e o rei. E é interessante, que eu acho no capítulo 4, que o Senhor vai dizer o seguinte: ó, o vosso culto parece ser bom, mas é bom para quem? O culto era bom para o povo, porque era um culto regado de prostituição, de oferendas a Baal, a outras divindades, mas não era um culto bom para o Senhor. Será que nossos cultos eles são bons a quem de fato tem que ser bom, que é o Senhor? Os nossos cultos, eles são bons para nós. Ele satisfaz o nosso ego. Esses são cultos que o nosso ego é massageado. Não é? E é engraçado que Deus vai falar que o povo chega nessa condição por falta de conhecimento. E aí nós temos três situações acerca da ignorância espiritual. A primeira, a ignorância espiritual ela é destrutiva. Vai dizer: o meu povo está sendo destruído porque falta-lhe conhecimento. Já diziam os pensadores que a ignorância ela é a mãe da destruição. Se a sabedoria é a mãe da devoção, a ignorância é a mãe da destruição. Ela destrói a alma que fica incapaz de crescer e de se fortalecer, e ela destrói quem está ao lado dela. Então, Deus está cobrando dessa liderança de Israel que desse por que eles não deram conhecimento ao povo. E aí, pessoal, o povo também tinha sua parcela de culpa, que era a sua omissão. O segundo ponto sobre a ignorância, ela é intencional. Não é errado alguém ser ignorante sobre este ou aquele assunto, mas não quanto ao conhecimento de Deus. Por quê? Eu digo isso. Deus nos chamou para uma fé que tem um livro. E não ler, não estudar esse livro, implica pecado de negligência. Por isso Paulo fala para Timóteo: persiste em ler. Então, nossas Bíblias estão com poeiras ou elas estão com as folhas gastas de tanto nós usarmos, estudarmos? E por último, a ignorância ela é ofensiva a Deus. O capítulo 4, versículo 6 vai dizer o seguinte: porque o povo rejeitou o conhecimento, Deus também os rejeitaria. Então, não buscar conhecimento acerca das coisas, da palavra do Senhor, é ofensivo. E aqui eu não estou falando de você ser um erudito no hebraico, no grego, conhecer ou ler vários livros. Eu estou falando de conhecer o básico da palavra de Deus, para que você não seja enganado, né? Capítulo 5, o Senhor vai repreender a liderança. E por que o Senhor repreende essa liderança? Primeiro,
Os sacerdotes, como líderes do povo, junto com os reis, eles pecaram. Eles rejeitaram ao Senhor. E eles pecando e tendo rejeitado o Senhor, fez com que o povo os seguisse. E aqui nós temos um duplo pecado. O pecado do líder, que foi negligente na sua missão de guiar o povo, e o pecado do povo, que foi omisso. Não é porque o meu líder errou, pecou, que eu vou segui-lo. Se o meu líder erra, se o meu pastor erra, educadamente, mas eu tenho que expor as escrituras a ele. Eu tenho que repreendê-lo, falar, mostrar-lhe os caminhos. Agora, não, meu pastor é um ungido do Senhor, eu não posso jamais falar contra ele, porque quem trata com ele é Deus. Para com isso, meu irmão. Deus está cobrando do povo uma posição também. O povo foi omisso junto com os líderes. Líderes erraram, o povo foi e errou em cima. E por conta disso viria a ruína, tanto sobre a liderança como sobre o povo. Sobre o povo. E é interessante que nesse versículo, capítulo 5, o Senhor ele vai trazer novamente um panorama sobre o erro deles, mas o Senhor vai dizer o seguinte: olha, eu, eu estarei no mesmo lugar. Eu acho isso sensacional, gente. O versículo 15 do capítulo 5 nos mostra isso. É como se Deus, parafraseando, estivesse falando: vocês vão para o cativeiro porque vocês erraram, vocês estão indo após outros deuses, mas eu continuo no mesmo lugar. Isso nos mostra uma coisa, que não é Deus que se afasta de nós, mas nossos pecados é que nos leva para longe do Senhor. Porque Deus ele é imutável, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Não é? E aí, o versículo 6, o Senhor, capítulo 6, o Senhor continua falando acerca dessa liderança, desse culto. E aí tem um tom aqui de crítica social quanto ao povo, porque no capítulo 6, versículo 6, o Senhor vai dizer: eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. O que é isso? O culto do povo era cheio de sacrifícios, cheio de holocausto, mas era um culto sem misericórdia e um culto sem o conhecimento de Deus. Os nossos cultos, muitas das vezes, eles são regados, né, de situações onde eles são apenas teorias. Falta a nós o conhecimento prático e ativo de Deus. Para o Oséias, o conhecimento de Deus não se trata primeiramente de conhecimento intelectual do credo de Israel, do nosso credo, nem saber sobre Deus, mas do conhecimento de Deus como cerne da verdade espiritual. Portanto, trata-se de uma atitude subjetiva e pessoal de relacionamento de Israel com o Senhor, de uma busca de suas reivindicações e de sua vontade. Trata-se da fé relacionada à prática. Só conhecem a Deus os que aceitam voltar-se a Ele. Eu achei esse comentário sensacional. Sensacional. E no capítulo 7, o Senhor ele vai dizer o seguinte: que ele quer sarar o povo, mas as maldades do povo impediam. A cura mencionada por Deus demonstra as tentativas feitas por ele, por Deus, para acabar com a corrupção do povo, para que o povo não fosse para o cativeiro. Mas o povo continuava obstinado e de coração soberbo. Resultado, o povo foi destruído no caso do Reino do Norte, foi para o cativeiro assírio em 722 e com isso foi destruído. Pessoal, é isso. Essa nossa primeira aula é um panorama do capítulo sobre Oséias, depois do capítulo 1 ao 7. Na parte 2, falaremos do capítulo 8 ao capítulo 14. Deus abençoe vocês
E vocês podem deixar suas dúvidas nos comentários, que estarei respondendo. Deus abençoe e até a próxima.